A China, há 5 anos atrás, tinha um mercado de semicondutores de 13 bilhões. Agora, em 2020, esse mercado cresceu para 40 bilhões de produção. É um crescimento de mais de 40, quase 35%. Então, é um crescimento extraordinário. A China está, de fato, avançando. E hoje, quando você pega as 10 principais empresas de semicondutores na China, você tem 5 empresas nacionais, Paulo, dominando o mercado. Então, uma das questões básicas na cadeia produtiva de semicondutores é identificar que os principais players, eles têm suas empresas nacionais, né? E uma articulação muito forte com o Estado. Por que isso é importante? Porque é um setor altamente subsidiado, é um setor intensivo em P&D, é um setor intensivo em capital, que demanda necessariamente uma relação de subsídios e incentivos. Por isso que o mundo Biden, no plano Biden, foram 52 bilhões de incentivos para o setor de semicondutores. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Missão Desenvolvimento. Eu sou Paulo Gala e hoje vamos falar sobre o mercado mundial de semicondutores, de chips e semicondutores. Vamos aproveitar para falar um pouquinho também dessa nova economia digital que ganhou força, né, que na verdade decolou agora com a pandemia, transformações incríveis que a gente não imaginava acontecer, né? Até mesmo esses dias eu costumava brincar que na pandemia a gente estava trabalhando e morando no WhatsApp, né? Ficou famosa a ideia do home office, mas hoje eu vi uma expressão mais legal ainda, que a gente trabalha num nowhere office, né? Que o nosso office pode ser em qualquer lugar do mundo, né? Em qualquer lugar do mundo. E certamente as mudanças que a gente viu na pandemia aceleraram muito essa transformação digital, e a gente tem hoje interações, né, de trabalho, sociais, a nossa vida mudou completamente, né? E exemplo disso, inclusive, é o que está acontecendo aqui agora, né? Esse podcast é já filho dessa era digital, né? E a gente tem o prazer de receber o professor Wallace Moreira, que está lá na Coreia do Sul, veio diretamente do futuro, né? Lá já é sexta-feira, a gente grava isso daqui numa quinta-feira, né? E estamos aqui usando, né, todas as tecnologias para fazer um podcast, filmando, gravando. Isso vai ao ar para as pessoas ouvirem no planeta Terra todo, né? Então é uma coisa fantástica. Há 5 anos atrás, eu não seria capaz de imaginar um mundo como esse. O problema é que está faltando chip e semicondutor para fazer isso, né? Não tem sequer agora chip e semicondutor para fazer carros, inclusive, né? A produção de carros está parando, de eletroeletrônicos, há uma escassez mundial impressionante de chips e semicondutores, né? O Brasil está sofrendo com isso. A gente vai falar um pouco também do Brasil, e é curioso, porque o Brasil já conseguiu desenvolver uma empresa capaz de fazer chips e semicondutores, que é a Seitec, a gente vai conversar um pouquinho disso também, né? E teria aí, portanto, oportunidades interessantes, né? Mas deixa eu já passar a palavra aqui para os nossos convidados, que são a professora Esther, o professor Wallace, agradecer a presença deles, né? Uma alegria e honra poder recebê-los. Eu vou passar primeiro para a professora Esther, pedir para ela falar um pouquinho da trajetória dela, do que ela anda aprontando, depois para o Wallace também, e aí a gente já mergulha aqui no nosso bate-papo sobre esse admirável mundo novo dos chips e dos semicondutores. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Olá a todas e todos. Queria agradecer o convite para estar discutindo aqui com vocês e falar um pouco da minha trajetória recente de pesquisa. Eu sou professora aqui da UFRN, professora do Departamento de Economia do Programa de Pós-Graduação em Economia na UFRN, né? E eu venho pesquisando, eu comecei a pesquisar as TIC em geral a partir da indústria de semicondutores e pensando essa indústria... Desculpa, Esther, só tecla SAP aqui, TIC é tecnologia, desculpa, minha ignorância. Da informação e comunicação, né? Boa, obrigado. As tecnologias da informação e comunicação, comecei a pesquisar a partir dessa indústria de semicondutores, que são o quê? Que são os chips, né? Os circuitos integrados, os processadores, né? Dos computadores, dos celulares, que são também a memória, né? Que estão nos nossos celulares, computadores, etc., mas também são os sensores, os atuadores, uma série de componentes que fazem, né, que dão essas capacidades de comunicação e computação dos dispositivos eletrônicos e modos eletrônicos em geral. E fui estudar, então, esses semicondutores, mas não só vendo o lado econômico deles, mas também
como esses componentes eles eram importantes do ponto de vista estratégico. Isso é, né? Por que eles eram importantes, tão importantes para as nações, de uma perspectiva de que eles eram importantes para o poderio militar, para a guerra. E não só, também eram importantes para o poderio militar e para a guerra convencional, mas também para atividades de espionagem, para operações, né, vamos dizer, não convencionais, como aquelas que o Snowden revelou, né? Esses tipos de tecnologia estão no coração das atividades, vamos dizer, que os whistleblowers vêm trazendo à tona nessas distintas levas de revelações que a gente vem vendo ser trazida à tona no cenário global. Então, eu comecei a pesquisar por aí, tentando conjugar esses elementos, o elemento econômico, o elemento da guerra, o elemento das atividades de operações internacionais de vigilância, né? A partir daí, eu fui tentando acoplar, entender outras tecnologias e entender essas tecnologias enquanto um conjunto e um sistema, né? Aí eu passei a estudar também as telecomunicações, né? O 5G, como essas tecnologias elas codependem uma das outras para evoluírem, e aí tentei incorporar também o estudo da inteligência artificial, e aí a gente vai vendo, quando a gente vai estudando, que às vezes os semicondutores são importantes, por exemplo, porque eles impedem, quando você tem a disputa tecnológica, os Estados Unidos mexem nos semicondutores, mas às vezes eles querem afetar a posição da China no 5G. Então, são todas tecnologias que estão intrincadas, né? Então, é um jogo que se joga num mapa mais geral, né? Então, esse é o tipo de pesquisa que eu venho desenvolvendo, como eu mesmo estava comentando com o Paulo Gala, né? Aqui na UFRN, né? Eu tento traduzir essas pesquisas e discutir com os meus alunos no mestrado, numa disciplina que eu estou dando de Economia Política da Digitalização, e tenho discutido também com os meus colegas aqui no Nordeste também, na Universidade Federal do Ceará, no Núcleo de Estudos em Economia, Tecnologia e Sociedade, que é coordenado pelo professor Edemilson Paraná. Então, a gente tem tentado ver essas discussões em economia digital. Fantástico, fantástico, Esther. Obrigado. Wallace, conta pra gente um pouquinho aí, como é que você foi parar na Coreia do Sul? Isso aí? Cara, antes de mais nada, obrigado pelo convite. Eu sou professor da Universidade Federal da Bahia, sou professor da Faculdade de Economia, né? E atualmente sou professor visitante da Seoul National University, né, a SNU, que é a principal universidade aqui da Coreia. E sou consultor do CGE, né, do Centro de Gestão de Estudos Estratégicos do Ministério da Ciência e da Tecnologia, que é um instituto ligado ao MCTI. Eu sou consultor sobre políticas de inovação, né, sobre o PADIS, que é a lei de incentivo a semicondutores, lei de informática, a lei do bem e o Rota 2030. Então, sou consultor para fazer a avaliação dessas políticas, né, e também sou pesquisador visitante do IPEA, né, pesquisador visitante do IPEA. Comecei estudando a Coreia, né? Minha tese de doutorado foi sobre a Coreia do Sul, sobre estratégia de desenvolvimento da Coreia do Sul. E aí depois eu... Brasil você nunca estudou, não? Então, a ideia é porque minha dissertação de mestrado é sobre economia brasileira, né? É sobre economia brasileira, e aí, a partir disso eu comecei a estudar a Coreia do Sul para fazer análises comparativas, né? Então, venho me debruçando sobre estudos sobre inovação na perspectiva schumpeteriana, né? Principalmente com o professor com o qual eu trabalho aqui, que é o Kan Lee, né? E entendendo a dinâmica do desenvolvimento dos países asiáticos, né? Ultimamente eu fiz um trabalho recente para a CEPAL, né? Eu fui consultor da CEPAL, da Comissão de Estudos Econômicos para a América Latina, e eu fiz um estudo sobre o setor de semicondutores, né? Como que a China, na perspectiva schumpeteriana, ela vem construindo sua base tecnológica para o desenvolvimento do setor de semicondutores. Foi um trabalho que foi publicado agora pelo IPEA, né, como texto para discussão, um trabalho denso, um trabalho grande, foi um trabalho de 1 ano feito de pesquisa, né? E sobre a Coreia, eu tenho aqui pesquisado sobre a questão de estratégia de catch-up, né, de países de industrialização tardia, né, que é a especialização daquilo que eu venho fazendo há um bom tempo, e focado na inovação. Fantástico. Você está aí no olho do furacão, e a Esther nos contava aqui sobre... Começando a dar uma pista aqui sobre o que acontece lá no olho do furacão tecnológico do planeta. Então eu começaria já, Esther, fazendo uma pergunta
que é quase um comentário, né, porque ela é meio longa, mas eu queria ver sua reação, que diz respeito primeiro ao que se convencionou chamar a guerra comercial no mundo, mas que no fundo eu acho que é uma guerra tecnológica, né? Eu acho que o maior exemplo disso foi o ataque que os Estados Unidos fez à Huawei, especialmente ameaçando os produtores, os consumidores de chips e semicondutores, né, da TSMC de Taiwan, de pararem de comprar da TSMC se ela fornecesse os chips e semicondutores para a Huawei, que é a grande produtora de equipamento telecom 5G lá na China, né? Conforme você mencionou, do sistema que é, né? Não dá para a gente pensar os semicondutores e os chips isolado das novas tecnologias de 4G, 5G e das tecnologias de comunicação, né? Então, esse é o primeiro movimento que eu queria te ouvir, que foi uma espécie de vandalismo comercial até, não é nem guerra comercial, um vandalismo até. O que o Trump fez foi um negócio impressionante, né? Isso também no contexto da disputa geopolítica China, Estados Unidos e Taiwan, e a Coreia do Sul no meio desse pacote, que eu já também vou pedir para o Wallace comentar, porque a gente tem um imbróglio ali meio regional, né, em que há muita relação entre Coreia e China, né, e os americanos, obviamente, estão pressionando os coreanos para reduzirem o fluxo de comércio com China, né, nesse contexto de guerra comercial, né? Então, queria te ouvir um pouco, Esther, como é que é o mapa que você desenha, né? Esse mapa que, na verdade, é um campo minado tecnológico que envolve aí pelo menos Coreia do Sul, Taiwan, China, Estados Unidos, no que diz respeito à produção de chips e semicondutores e tecnologia da informação. E, importante dizer que, além disso tudo, veio a transformação digital acelerada na pandemia e uma falta geral de chips e semicondutores, né? Esther, ajuda a gente aqui a traçar esse campo minado aí, esse mapa, né, do como é que o sistema produtivo está organizado ou desorganizado, se você quiser, né? Ótimas colocações, né? Queria chamar a atenção que a gente pode pensar o seguinte, a gente pode pensar que a indústria de semicondutores, ela, na verdade, ela pode ser entendida como a base industrial, assim, no sentido tradicional de indústria da transformação, a base industrial da digitalização, né? Muito se fala da digitalização como se ela fosse algo etéreo, né? Zeros e uns, o imaterial, a nuvem. Ou até serviços, né? Como se fosse uma economia de serviços, né? Exatamente. Mas se a gente pensa no indústria da transformação, a base industrial da digitalização são os semicondutores, certo? E essa indústria de semicondutores, ela nasce americana. Ela nasce americana e quando ela se globaliza de uma forma, vamos dizer assim, óbvio que as partes que são intensivas em trabalho não qualificado, elas vão para todo e qualquer lugar. Mas a parte que é sensível do progresso técnico, ela se globaliza entre aliados militares. Então, uma globalização controlada. Essa globalização, portanto, ela se dá entre Estados Unidos, Taiwan, Coreia do Sul, Japão e europeus. A China é o primeiro que não é um aliado militar, é um rival militar, a tentar entrar no clube desses aliados militares. É o primeiro que começa a romper essa associação, vamos dizer, de produtores industriais da base da digitalização. Ela começa só, porque do ponto de vista do mercado mundial, a parcela dela ainda é bem marginal, né? Ela tem só 5%, vamos dizer. Então, ela começa. Isso é suficiente para já causar um alvoroço, vamos dizer. É suficiente para causar alvoroço, mas não é suficiente ainda para corroer, vamos dizer, esse poderio que os Estados Unidos têm com os aliados militares, essa dominância industrial da base da digitalização. Isso significa que, assim, a leitura que eu faço aqui, pelos Estados Unidos com os aliados terem esse legado histórico de dominância, eles têm um poder estrutural sobre a base industrial da digitalização que faz com que eles possam alavancar e restringir o sucesso chinês nessas outras tecnologias de cima. Então, eles alavancam o poder que eles têm da indústria mesmo, da transformação, para restringir. Então, esse ataque que eles fazem, que você falou, por baixo,
restringindo o acesso à base industrial, eles conseguem, de certa forma, bloquear ou atrapalhar a posição chinesa em outras tecnologias, ou em indústrias da transformação que estão, né, ajusante, né? Entendi. No caso, de telecomunicações, no caso, que aí é o caso do 5G, que aí mesmo que você faça estoque, né, não é suficiente, né? Porque você tem limite de tempo, você tem o problema da renovação tecnológica também, né? A próxima rodada de tecnologia, esse estoque aí não dá conta, né? Você precisa de novos suprimentos. Assim, antes de mais nada, só lembrar aqui que produzir um chip ou semicondutor, né? Eu sou ignorante do ponto de vista tecnológico, mas do pouco que eu li é uma coisa fascinante, assim, porque parece que hoje a gente já é capaz a gente, no sentido da humanidade, né, de produzir chips do tamanho de um vírus, assim, quer dizer, imagina a tecnologia envolvida naquelas máquinas da TSMC em Taiwan, custam 150 milhões de dólares, né, uma máquina, na verdade ela é produzida pela ASML lá na Holanda, né, e Taiwan compra as máquinas e produz, e são coisas incríveis, mas eu queria te ouvir, Wallace, dar um pouquinho da perspectiva da Coreia do Sul nessa história, porque a Coreia do Sul é um aliado histórico, né, como a Esther bem colocou, é um integrante, vamos dizer assim, de honra desse time tecnológico dos aliados, das TICs, né, para produzir. Eu achei fantástico, Esther, essa maneira que você colocou, né, que os chips semicondutores, eles são o pilar industrial da economia digital, né, a economia digital, ela flutua no ar, mas ela só flutua no ar porque tem os chips semicondutores que são o hardware que, né, permitem que isso aconteça. Mas como é que fica a Coreia do Sul, Wallace, puxando um pouco o brasa aí para sua sardinha, porque a Coreia do Sul ela é um aliado histórico, né, dos Estados Unidos, certamente, mas ela está criando laços importantes com a China, né? Hoje, sei lá, 1/4 das exportações da Coreia já vão para a China, né? Então, ela está numa posição delicada, né? Enfim, queria te ouvir, né? Como é que você enxerga esse panorama aqui que a Esther traçou e como é que você mesmo traçaria o seu panorama? Cara, a grande questão do setor de semicondutores é entender a cadeia produtiva, né? Que é o front-end e o back-end. O front-end, sendo uma coisa bem simples, é o setor mais intensivo em tecnologia, né? De registro de patentes, de lógica, onde ali os Estados Unidos têm um domínio muito grande, é isso que dá o poder aos Estados Unidos de impor as sanções, por exemplo, em relação à Huawei. E aí as demais empresas, como a TSMC, a Samsung, a SK Hynix, né, que são empresas coreanas, duas principais empresas coreanas, elas ficam limitadas, como a Intel, por exemplo. Entretanto, o que vem acontecendo é que, por exemplo, no caso da Coreia, o presidente Moon, ele fez um manifesto contrário às sanções, por uma questão básica, de interesse especificamente do país, porque hoje a Coreia depende de 25% a 30% do mercado chinês, né, que é o destino das exportações coreanas. A Intel também fez um repúdio às sanções e tem pressionado muito o governo norte-americano, por uma questão básica. A própria Intel, né? Curioso. A própria Intel fez, né? Por uma questão básica, Paulo. A China é o maior mercado interno do mundo. Então, por exemplo, uma das questões básicas que a gente analisa na perspectiva de sistema setorial de inovação, pegando aí um pouco do arcabouço do Franco Malerba, do Can Lin, é de que, quando você analisa nessa perspectiva, né, de sistema setorial de inovação, um dos elementos básicos são as condições de demanda de mercado. A China é o maior mercado interno do mundo hoje. Então, ninguém pode abdicar desse mercado. As próprias empresas norte-americanas, coreanas, asiáticas, dependem fundamentalmente. O comércio na Ásia, 70% basicamente depende, né, do próprio comércio asiático. Então, essas empresas, o presidente Moon, e aqui na Coreia, eles têm repudiado esse tipo de boicote, né, e tentado negociar. Existe até especulações, né, de que a TSMC tem negociado por debaixo do pano processos e negociações com a China. Isso foi vazado recentemente, né? Então a Coreia tem buscado isso e tem investido muito. O presidente Moon anunciou agora um programa de 450 bilhões para os próximos 10 anos no setor de semicondutores. Criou-se agora... É de won em dólar? Não, bilhões de dólares, cara. O won vai para trilhões, entendeu? Bilhões de dólares. Bilhões, 450 bilhões de dólares. 450 bilhões. Caraca, é dinheiro de gente grande, a Sky Hynix e a Samsung anunciaram investimento em yuans, tá? Agora, de 7 trilhões, 11 trilhões de yuans,
né, que dá mais ou menos aí 11 bilhões só para esse ano no setor de semicondutores, né? E tem uma questão básica em relação à Coreia, que é a competição com a China, né? A Coreia não quer ficar atrás, a Coreia sempre dominou a fronteira tecnológica desde os anos 90. E tem um elemento, cara, que é muito importante, que é para analisar a questão do sistema de semicondutores no mundo, na minha perspectiva, é entender como que a China vem fortalecendo suas bases para o catch-up tecnológico. Isso é fundamental. A Semiconductor Industry Association, né, que é a CIA, que é um dos maiores institutos de estudos sobre o setor de semicondutor, publicou um relatório agora, semana passada, né, mostrando que a China, há 5 anos atrás, tinha um mercado de semicondutores de 13 bilhões. Agora, em 2020, esse mercado cresceu para 40 bilhões de produção. É um crescimento de mais de 40, quase 35%. Então, é um crescimento extraordinário. A China está, de fato, avançando. E hoje, quando você pega as 10 principais empresas de semicondutores na China, você tem 5 empresas nacionais, Paulo, dominando o mercado. Então, uma das questões básicas na cadeia produtiva de semicondutores é identificar que os principais players, eles têm suas empresas nacionais, né? E uma articulação muito forte com o Estado. Por que isso é importante, Paulo? Porque é um setor altamente subsidiado, é um setor intensivo em P&D, é um setor intensivo em capital, que demanda necessariamente uma relação de subsídios e incentivos. Por isso que o mundo Biden, no plano Biden, foram 52 bilhões de incentivos para o setor de semicondutores. A TSMC está fazendo um investimento só esse ano de 44 bilhões. Né? Como eu falei, a Sky Hynix e a Samsung, um investimento brutal. E a China, só para o setor de semicondutores, anunciou recentemente um plano de 1 trilhão e 700 bilhões para os próximos 10 anos de investimento. Então, é um setor que demanda uma relação, um vínculo muito forte com o Estado, para poder promover o processo de inovação. E a capacidade inovacional desses países é fundamental, ou seja, entender o sistema de inovação desses países é fundamental. Né? Então, você pega os Estados Unidos, que domina toda a cadeia produtiva, mas a própria, por exemplo, a CIA, que é o Semiconductor Industry Association, reconhece que ela parou em determinado momento de fazer o elevado investimento como os outros países do mundo estão fazendo. Por isso que o Biden, né, tem um programa específico para o setor de semicondutor para não ficar atrás desse processo de investimento que o mundo vem fazendo. Eu queria até voltar aqui a palavra para a Esther para ouvir um pouquinho dela qual é a visão que ela tem do posicionamento da China hoje, porque a China tem dado esses passos incríveis, né, Wallace, que você mencionou, de subir a escada tecnológica e de conseguir construir capacidades ou caminhar na direção de construir capacidades para fazer esses chips semicondutores mais sofisticados, né? Se você pegar lá o programa lá do China 2025, tem um monte de pacote, subsídio do governo para isso. Então, Esther, se você puder falar um pouquinho da sua visão de onde a China veio, onde ela está e para onde ela está indo, e também já pegando carona na pergunta, falar um pouquinho dos Estados Unidos, né? Também pegando carona aqui no que o Wallace comentou, do medo dos Estados Unidos de ficar para trás, né? Porque o Biden está respondendo com esses pacotes monumentais de política industrial, só para semicondutores, 50 bilhões de dólares, porque no fundo os americanos estão morrendo de medo de perder a corrida tecnológica para os asiáticos, dado que os governos asiáticos, Taiwan nem se fala, porque o governo de Taiwan está lá desde o nascimento, né, do Parque Industrial Tecnológico de Taiwan dos 70, não dá para você contar a história da produção de semicondutores e chips em Taiwan sem o papel do governo, e a China também nem se fala, mas agora, mais recentemente, me parece que o Japão e a Coreia do Sul estão mergulhando com mais força nisso em termos de pacotes e planos de governo, né, Esther? Qual é a história de China que você conta, assim? Eu vou começar pelos Estados Unidos para depois chegar na China. Boa. Ótimo. Eu acho que os Estados Unidos não estão ameaçados pela China nos semicondutores. Eles estão ameaçados em outras coisas. Com certeza estão. Se a gente pegar o 5G, certeza que está. Né? Não é à toa que eles chegam com o Open RAN como estratégia, que eles querem entubar para tudo quanto é lugar, porque no 5G e talvez para o 6G já esteja... O que é esse? Desculpa, Open RAN, o que é esse Open RAN? Desculpa, o Open RAN é uma estratégia que eles estão tentando emplacar para comoditizar o hardware do 5G e meio eles colocarem as empresas de nuvem deles para pegar a fatia do mercado de telecom, botar os players de nuvem dentro do mercado de telecom e botar as empresas de telecom de vendedoras de hardware para virar vendedoras de commodities. Meio que reconfigurar os mercados.
mas ainda não está dando certo. Eles perceberam que ficaram para trás, estão tentando dar outros jeitos. Ali sim, né? Mas aqui eu acho que ainda não. Por exemplo, o exemplo da CIA. A CIA, ela tem internacional do nome, mas é uma organização da indústria americana. Eles fazem um diagnóstico lá de que o desespero da indústria americana está ficando para trás, porque eles ali estão chorando pitanga para aprovar no Congresso dinheiro. Estão chorando pitanga porque eles querem dinheiro, mais dinheiro, porque está com dificuldade de passar. Porque já está enrolando aquele bill, está enrolando, e não está saindo dinheiro. Não sai dinheiro como sai na China, fácil dinheiro. Se fosse na China, o dinheiro já tinha saído há muito mais tempo. Olha quantos anos o governo Biden já passou e esse dinheiro que não sai. Né? Passou um ano, no caso. Né? Mas na China, você fala assim, você tem a ameaça lá e o dinheiro já está fluindo. Né? Bom, o que eles estão despejando de grana agora em semicondutores na China é impressionante. Né? E tem dificuldade, né? Então, a CIA, eu acho que eles fazem um diagnóstico impressionista. Se você olha aquela figura que eles botam lá, por exemplo, eles botam 12% da manufatura está nos Estados Unidos. O asterisco que está lá 12% da manufatura é americana, quando você olha embaixo 12% da manufatura é localizada em solo americano. Aí eles não contam a porcentagem da manufatura que é proprietária dos Estados Unidos, que está localizado em outros lugares do mundo, mas que é de propriedade americana. Então, eles vão mudando os parâmetros, né, para fazer o caso de que eles precisam do dinheiro e que política industrial não necessariamente é bem vista nos Estados Unidos. Né? Claro. De toda forma, eu não acho que a indústria americana esteja ameaçada. A principal ameaça da indústria americana não é o caso, a China, é que a maior parte da manufatura, isso aí eu peguei, essa parte que eu vou ler aqui para vocês, eu peguei exatamente desse mesmo relatório, desse mesmo conjunto de documentos. Eles soltaram um pacote de documentos que o Wallace estava se referindo, que eles falam o seguinte: todos, a capacidade avançada em logic são os processadores. Processador, que é a parte mais sofisticada, né, dos computadores e dos smartphones. Com menos de 10 nanômetros, toda a capacidade de processadores com menos de 10 nanômetros está em Taiwan ou na Coreia do Sul. Então, a questão para eles é o seguinte, que Taiwan e Coreia do Sul é grudado na China e é politicamente vulnerável. Então, qualquer distúrbio, qualquer tensão geopolítica ali, né, você pode criar um distúrbio no suprimento. Então, claro. Aí eles estão numa política de relocalização. A relocalização, a Europa está buscando relocalizar e os Estados Unidos estão buscando relocalizar. Não é propriamente o que está na China em si. Essa eu acho que mas a China mesmo, você acha que ela avançou? Ela está avançando? Ela avançou bastante. Ela não tem a fatia a mais sofisticada. Ela avançou bastante do ponto de vista, assim, ela está, sei lá, 1 ou 2 gerações atrás. Ela não tem essa fatia que é a mais sofisticada da indústria, mas ela estava, quando ela começou, sei lá, na década de 80, ela estava 5 gerações atrás. Hoje ela está 1 ou 2 gerações atrás, 1,5 geração atrás, então ela deu salto. A China tinha uma coisa que era impressionante, que é o seguinte: ela desenvolveu sua própria tecnologia de semicondutores quando ela estava cortada da economia capitalista mundial, certo? Ela desenvolveu autonomamente sua própria tecnologia, que quando ela se reintegrou na economia mundial, ela deixou para trás porque estava mais defasada, mas isso é um feito em si mesmo, já é um feito em si mesmo. E ela avançou bastante. Ela avançou em tamanho da indústria. Avançou, mas isso em escala mundial ainda é pequeno. Ela ainda não tem essa fatia, que é a fatia do high-end. Os menores, né? Os chips, os mais sofisticados e menores, né? Os mais sofisticados e o crucial, que é o D1, né? O equipamento para produção de chip, esse aí ela tem 2% a maquinaria, o SME, né? As máquinas para produzir os semicondutores, que aí é o da SML, etc. e tal. Esse aí ela tem 2% do mercado mundial. De acordo lá com
Os dados, eu acho que é da VSLI Research, ela tem, ou é a IC Insights, agora eu não estou vendo aqui na minha frente, é uma dessas duas. Eu posso depois procurar e botar o link no comentário do YouTube. Boa, legal. Eu posso botar para vocês depois. A taxa de autossuficiência, né, que seria o quanto que ela produz em relação ao quanto que ela consome, seria de 10% em relação a equipamentos. Tá? Equipamento para produção de semicondutor, o que ela produz sobre o que ela consome é 10%. Semicondutor, o que ela produz em relação ao que ela consome é 15,9%. Então, tem um longo caminho. Avançou muito, mas ainda tem um longo caminho. E, relativamente aos grandes players do mundo, ainda falta muito. Então, para ela ser líder, para ela ameaçar os Estados Unidos, ainda falta muito. Essa é a minha opinião. Ela já ameaça os Estados Unidos, ela passou os Estados Unidos 5G. Ela bate de frente em inteligência artificial. Não é o caso dos semicondutores. Não é à toa que ela vai cortando, vai atrapalhando. O Wallace tem razão que não consegue cortar de fato, porque tem tensão, tem interdependência, né? Não pode, de fato, cortar de todo semicondutor, porque tem um mercado grande, etc. e tal. Mas tenta, né? E, de certa forma, atrapalha. Boa. Eu queria trazer um pouquinho o Brasil para essa história, Wallace, aproveitando também o conhecimento que você tem do PADIS, de todo o desenho que já foi feito no Brasil, né, de política industrial nesse sentido, a própria criação do CEITEC, né? Se você puder contar para a gente rapidamente a história de como é que o Brasil está nesse jogo, né? Que eu entendo que ele é praticamente irrelevante no mercado mundial, né? Mas ele tem muito dinheiro colocado aí, muito dinheiro público e muito potencial também, eu acho, né? Conta pra gente o interessante, Paulo, que o Brasil veja só, o Brasil vem tentando construir o setor de semicondutores desde os anos 60. Né? Desde os anos 60 a gente teve políticas específicas para o desenvolvimento do setor de semicondutores. Muita gente não sabe, né? A lei de informática era um pouco... mas a lei de informática foi dos anos 80, né? A gente está falando dos anos 60. Nos anos 60, Caramba. O Brasil, no segundo PND, já se pensava, se articulava, inclusive no governo Figueiredo. A questão é, nos anos 80 veio a crise e foram suspensos os planos, né? E aí veio a privatização do sistema de telecomunicações, tudo isso que a gente conhece muito bem. Mas é igual a China. A China também, para muita gente que não sabe, desde os anos 60, 50, né, a Esté também pode comentar isso, tem políticas para o desenvolvimento do setor de semicondutores, desde os anos 50 e 60, com erros e acertos, né, teve avanços, né, e vem se intensificando muito mais agora com a nova fronteira tecnológica. Nos anos 80, o Brasil cria a lei de informática, que era a ideia de você adensar a cadeia produtiva, né, e ela é aprimorada. A lei de informática, ela foi aprimorada 3 ou 4 vezes já, né? Sempre tentando dar um upgrade, um caráter. O que se identificou muito com a lei de informática para a gente chegar no setor de semicondutores, Paulo? É que ela conseguiu seus objetivos, né, de fortalecer o setor, mas não de adensar o suficiente a cadeia produtiva para reduzir o nosso déficit na balança comercial, ligando a tecla SAP para a galera que não é da nossa área. Ou seja, o Brasil importa muito, tem um déficit muito grande no setor de microeletrônica, porque, em geral, nós somos montadores, a gente importa, né, e monta só. E aí foi que se propôs uma ideia de adensar a cadeia produtiva, que era através do fortalecimento do setor de semicondutores. Porque o setor de semicondutores na balança comercial da microeletrônica corresponde a quase 30% do déficit. É muito alto. Né? É o principal item que causa o déficit na balança comercial brasileira no setor de eletroeletrônicos. E aí foi que se criou, né, na verdade já vinha se pensando na estratégia entre a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a PUC do Rio Grande do Sul, pesquisadores e engenheiros, e construir uma empresa de semicondutores. É quando, no governo Lula, né, em 2005, 2006, cria-se a PITSE, a Política Industrial Tecnológica e Comércio Exterior, né, com a ideia de que o Brasil precisava entrar em novas fronteiras tecnológicas. A partir daquilo ali se cria a ideia de que precisava criar uma lei específica para adensar a cadeia produtiva da microeletrônica. É aí que cria o PADIS, que é um programa específico para o setor de semicondutores no Brasil. Se a gente comparar com o mundo, cara, é irrelevante o volume do PADIS. Né? A gente gasta aí mais ou menos 1 bilhão, 2 bilhões. Dinheiro de pinga. É muito, em reais, eu estou falando em reais. Sabe, não é nada dentro do mercado do setor de semicondutores. Mas o PADIS comparado ao que se faz na China, na Coreia, no Japão e em Taiwan é a mesma coisa. O espírito é o mesmo. O espírito é o mesmo. É você reduzir ou dar incentivos fiscais, né, para as empresas que investem em P&D no setor de semicondutor especificamente. Hoje tem mais ou menos 13 empresas. E é aí que cria o CEITEC,
né, que é o... Falou 2 ou 3? 12 empresas. 12 empresas. 12 empresas hoje têm contempladas pelo PADIS, né? É aí que a gente tem, alguns indicadores apontam avanços relevantes no crescimento da receita das empresas, de emprego, de investimento em P&D. Eu tenho esses bases de dados, porque eu estou trabalhando com isso, para fazer uma análise para o MCTI, mas nitidamente, tanto é que foi renovado agora, né? Para nossa sorte, houve uma aliança de todos os setores industriais no Brasil, da indústria automobilística, porque tem interesse no setor de semicondutores, não foi por altruísmo nem por espírito nacionalista, foi por interesse, porque desenvolver o setor de semicondutores no Brasil é fundamental, né? E aí houve a renovação do PADIS, mas por outro lado, o CEITEC, foi agora em dezembro, na virada do ano aí. Isso, na virada do ano, o Congresso conseguiu aprovar, né, a renovação do PADIS por mais 5 anos, com a perspectiva de aprimorar o plano, e tem que aprimorar mesmo, várias questões tem que ser, inclusive, na minha opinião, tem que ampliar a abrangência do PADIS em termos de volume de recursos, porque perto do que o mundo vem gastando é muito pouco, tá? E, ao mesmo tempo, é importante lembrar que na ideia de você ter um player nacional também, para não ficar subordinado aos players internacionais, é que se criasse uma empresa, e criou-se a estatal, né, a CEITEC, que é a única empresa de semicondutores da América Latina, e ela foi pensada para operar no front-end, como a Fabless, né? Ela não foi pensada para um setor de encapsulamento, que é o setor ali mais básico do setor de semicondutores. E empresa de semicondutores, cara, seja, o processo para fazer o chip mesmo e o semicondutor, é isso? Exato. Para uma empresa de semicondutores, o processo de maturação do investimento, ela ultrapassa os 20 anos. Por que eu estou citando isso? Porque você não pode avaliar o sucesso ou não de uma empresa num setor como este, de semicondutores, que é altamente intensivo em capital e tecnologia, né, pegando se teve lucro ou se teve prejuízo no curto prazo. E é isso que tem sido feito. Basicamente, é esse argumento do governo, por exemplo, para fechar o CEITEC, né? Qual que é a problemática? Você tem uma infraestrutura montada, né, e você tem uma formação de mais de 103 engenheiros altamente qualificados, inclusive fora do país, né, todos eles especializados, tanto é que uma boa parte, quando foi anunciada a suspensão das atividades do CEITEC, foram contratadas por empresas estrangeiras, claro, né, de imediato. Eu conversei com muitos deles, fiquei impressionado com a qualificação, exato, com a capacidade deles, com caras assim. Então, é o que a gente fala, Paulo, a gente construiu capacidades internas. Claramente, a gente não vai ser um player, mas a gente tem capacidade de promover um processo de formação de joint ventures com empresas estabelecidas, como, por exemplo, com a Samsung, que já opera no Brasil, para poder internalizar alguns elementos da cadeia produtiva, né? Então, veja, o papel, portanto, na minha perspectiva do Brasil, no setor de semicondutores, deveria ser através de formação de joint ventures, porque tem um elemento do Brasil. O Brasil não é uma ameaça a nenhum país no mundo, nessa perspectiva do que a China representa. Então, seria muito mais fácil, do ponto de vista geopolítico e estratégico, o Brasil fazer formação de joint ventures, né, com a política externa pragmática, para poder fortalecer a empresa e internalizar determinados elementos da capacidade produtiva de semicondutores. E ter uma perspectiva de fortalecimento e adensamento da indústria de eletroeletrônicos. E aí, um outro elemento, né, que é questionável. E ela tem que exportar, tem que se inserir no comércio internacional? A gente tem que avaliar em que medida isso é interessante, na medida que a gente tem um mercado interno pujante, grande, forte, entendeu? E aí tem que, quando você faz formação de joint ventures, quais são os interesses das empresas envolvidas nessa formação de joint ventures, para essa inserção internacional, por exemplo, do CEITEC? Enfim, o que eu quero colocar é que nós temos capacidade, nós temos uma empresa, e que, lamentavelmente, o governo, sem nenhum tipo de argumento plausível, eu posso dizer isso porque eu participei de 3 sessões na Câmara de Deputados para discutir isso com os deputados, né, com os senadores e com a comissão que foi formada pelo governo para fechar o CEITEC. Não há nenhum tipo de argumento plausível para fechar o CEITEC. Não há. Eles não têm isso. Ele continua aberto ainda? Como é que está? Você tem notícia do processo? Tem, ele está aberto, mas não está em atividade. Né? Foi demitido, os funcionários foram demitidos, mas toda a estrutura física está lá. O problema é, como a Esté colocou, quando você tem um setor de semicondutores, que é a inovação, né, que é o regime tecnológico de curto prazo, nervoso, sem investir, você está na fronteira ali, é dificílimo. Você vai aumentando o gap tecnológico, você vai aumentando o atraso tecnológico. Então o Brasil está parado, enquanto o mundo está avançando, cara. O mundo está avançando. O chip, ele está se disseminando em toda a cadeia produtiva da indústria de transformação. Né? Então, o Brasil poderia, por exemplo, os próprios engenheiros do CEITEC, Paulo, só para finalizar, eles argumentam que a empresa poderia muito bem estar produzindo chip para a indústria automobilística no Brasil, para os sensores automotivos. Que inclusive está faltando. Né? As fábricas estão paradas porque falta chip, né?
Os caras fabricaram chips para o passaporte no Brasil, o chip para o SUS, eles poderiam estar fazendo fornecimento para isso, e simplesmente foi fechada a empresa. Então, quando se fala no setor de semicondutores em relação ao Brasil, a gente tem muita clareza, a gente não vai ser um play, mas a gente pode, né, internalizar determinados tipos de cadeias produtivas através de formação de joint ventures. Essa é a minha perspectiva. Boa. Esther, fala um pouquinho para a gente. Eu sei que o seu objeto de pesquisa é principalmente a economia mundial, especialmente Ásia e Estados Unidos, mas conta para a gente um pouquinho da visão que você tem do Brasil, como é que o Brasil entra nessa história, assim. Já estamos chegando aqui no final, só para dizer que já me bateu a agonia dos 40 minutos aqui, porque quando começa a conversa fica boa, o programa vai chegando no final, mas eu não queria deixar de te ouvir um pouquinho para falar de Brasil, enfim, né, o que você acha, se eu e o Wallace somos esperançosos aqui em relação ao Brasil, mas queria te ouvir também, né? De repente você vai jogar um balde de água fria aqui na nossa cabeça, mas fala aí, o que você acha? Eu acho que o Brasil ele entra nisso principalmente como consumidor de tecnologia, né? Infelizmente, né? E eu acho que tem uma outra questão que tem que ser trazida também, que a gente tem que pensar não só qual que é o conteúdo desse desenvolvimento tecnológico também, né? Porque esse desenvolvimento tecnológico, ele não é neutro, né? E não é assim, o que essas tecnologias, esse desenvolvimento tecnológico da TIC também, o que ele vem promovendo e o que ele vem trazendo, certo? Porque a gente sabe também que essa digitalização da vida social, essa internet das coisas, esse conceito de smart cities, etc. e tal, ele vem promovendo uma vida cada vez mais vigiada, uma vida cada vez mais atomizada. Então, o desenvolvimento tecnológico, ele não é neutro num caminho onde só traz bem-estar, etc. Tem uma exclusão digital, né? Tem uma gentrificação digital, porque quem não tem acesso quem não é qualificado e não tem acesso a um hardware, né, de ponta, até fazendo um paralelo com o home office, né? Foi até o nosso amigo André Roncalli que deu essa sacada, falou, olha, na pandemia, 70% das pessoas não pôde fazer home office, né? Ou seja, quem não tá integrado na economia digital, no limite, pode ser precarizado também, não, Esther? Não sei se eu estou fazendo uma leitura muito pessimista. Não sei se é a questão do home office exatamente, mas eu vou te falar assim, que por exemplo, uma das ideias que eu venho trabalhando que estaria no eixo da economia política da digitalização é a ideia de, por exemplo, de que o smartphone ele virou um item do salário de subsistência. Por exemplo, você não tem mais, mesmo no mercado de trabalho informal, você não tem mais inserção no mercado de trabalho, mesmo no setor informal, mesmo se você for uma diarista ou um diarista... Um entregador de iFood, de aplicativo, o que seja, né? Se não tiver um WhatsApp... Se você não tem. Então, você pode não ter acesso a saneamento básico, à educação, você pode ter a rua asfaltada, mas você tem acesso ao smartphone, às TIC, aos aplicativos, etc. Então, esse desenvolvimento tecnológico, o que ele está promovendo também? Isso acho que a gente tem que questionar também, porque o desenvolvimento tecnológico, ele também é um espaço de desenvolvimento do capital, e ele também pode ser um espaço de dominação. Então, claro, não necessariamente... Aí eu acho que a gente tem que fazer a crítica também desse desenvolvimento tecnológico, que ele não é necessariamente e exatamente sinônimo de bem-estar. Né? Não, até porque essas plataformas, elas são monopsonistas, né? Para usar um termo bem economês horrível, elas são únicas compradoras de mão de obra, né? Então elas têm um poder, né? Você pega um Uber da vida, né? Eles têm um poder enorme de, vamos dizer assim, transferir. Eu ia falar um negócio antiquado aqui, eu ia falar transferência de mais-valia, né? Mas elas têm um poder enorme, né? Justamente de espremer ao máximo a remuneração ali para baixo do motorista de Uber, por exemplo, porque não tem uma competição entre Ubers. Um pouco disso acontece com a Amazon, né? A Amazon hoje tem mais de 50% do mercado americano e ela está espremendo os fornecedores em níveis dramáticos, assim, tem várias... Bom, o próprio governo americano agora está movendo ações para tentar quebrar esses monopólios ou oligopólios, né? Que eles são monoopcionistas e monopolistas, porque eles ao mesmo tempo são os únicos vendedores na ponta do consumidor e os únicos compradores na ponta do trabalho ou dos fornecedores, né, Esther? Exatamente, né? E a gente vê novas formas também de luta emergindo, né?
Então, acho que assim, o Brasil está numa situação bem difícil, porque ele vai sofrer pela ausência do desenvolvimento, ou ausência ou carência do desenvolvimento tecnológico, e ele também vai sofrer pelo próprias mazelas do desenvolvimento tecnológico no capitalismo. Então, acho que essa discussão tem que vir problematizada dos dois lados, né? Boa, fantástico. Na verdade, tem mil emoções aqui, né? Tem muitos temas, né? Porque a questão da digitalização também é uma nova economia que se criou, né? E essa nova economia tem várias frentes e várias facetas, né? A gente está falando aqui do pilar dela, né? Que é essa produção de chips e semicondutores, e como é que isso está colocado no mundo, né? Bom, infelizmente a gente já chegou aqui no final do programa, o tempo passa voando, mas eu queria só passar para vocês, deixar aqui uma palavra final de otimismo ou de pessimismo para quem está nos ouvindo. Eu continuo sendo otimista, Wallace. Eu acho que a gente vai chegar lá e vai conseguir produzir. Eu tenho que acreditar que o Brasil vai conseguir produzir tecnologia. Algum tipo de tecnologia o Brasil vai ter que produzir, senão a gente não vai conseguir se desenvolver, né? Então eu mantenho o meu otimismo aqui, mas vou passar para o Wallace primeiro, deixar aqui umas palavras de despedida, e depois para a Esther, agradecendo você de novo. Cara, eu sou otimista, eu sou muito otimista, entendeu? Como eu estudo inovação e estratégia de catching up, principalmente em países de industrialização tardia, eu sou otimista dentro das bases daquilo que eu entendo como fundamentais para o desenvolvimento econômico. Países que têm capacidades construídas, ele tem possibilidade do catching up, que é o nosso caso, por exemplo. Se vocês pegarem o setor de energias renováveis, que é o que eu tenho dialogado muito aqui com o Canli, o Brasil tem uma janela de oportunidade extraordinária no desenvolvimento tecnológico de energias renováveis. O Brasil tem empresas nacionais como a WEG, que tem capacidade muito bem de se articular com a Moura e produzir bateria elétrica, cara. Não, ela faz o aerogerador dos parques das energias eólicas, isso. A gente tem 2 estatais hoje que estão entre as 10 maiores empresas industriais da indústria de transformação no Brasil, Paulo, que é a Petrobras e a Eletrobras. O último ranking publicado pelo Valor Econômico, as 2 estão entre as 10 maiores empresas do país. Então, nós temos capacidades internas construídas. Portanto, o que nos falta, na minha perspectiva, é projeto. Projeto e questão de aliança, e política também, porque, veja, aí tem um ponto, puxando um pouco para a questão de política. A nossa burguesia interna, ela tem interesse no processo do desenvolvimento das capacidades, ou de fortalecimento das capacidades nacionais, porque pensar numa perspectiva do que a gente está discutindo, do otimismo, é pensar também numa perspectiva política, né? Então, o Brasil tem condições, sim, de promover esse processo de catching up tecnológico, eu acredito nisso, estudo isso. Agora, não é só uma questão econômica, de pensar isso dentro de uma perspectiva de potencial, de capacidades internas, porque tem a questão política. Então, a minha grande dúvida só é a questão política, né? Mas do ponto de vista econômico, das bases tecnológicas, nós temos capacidades. Eu sou muito otimista para isso. Agora, a minha questão é política, entendeu? Mas aqui eu acredito muito que a gente tem essas possibilidades. É só lembrar, só para finalizar, desculpa, Esther, que até os anos 80, o Brasil estava à frente da Coreia do Sul, da China, de muitos países asiáticos. Nem me fala isso que me dá depressão, cara. Você tá na Coreia aí, eu fico revoltado, porque você aí você tá falando da Samsung, né? Que é essa empresa fantástica, né? Que nos anos 70 não era nada, né? O Park criou a Samsung aí, então é tristeza, mas enfim. Ela era uma empresa de pescaria, cara, nos anos 30, 40. Entendeu? Enfim, Esther, nos deixa aqui com uma reflexão para a gente levar para casa aqui do nosso podcast, aqui da nossa reflexão. Eu acho que o Wallace tem total razão. Eu acho que a discussão da tecnologia ela não pode ser descasada da questão política, né? E aí tem um projeto, no caso, está colocando um projeto que é o desenvolvimento tecnológico casado com uma perspectiva nacionalista vinculada a uma classe, que seria uma burguesia nacional, doméstica, brasileira, né? Aí aqui a questão que eu me pergunto, e é que talvez seja mais difícil de visualizar, seria como que pode ser um desenvolvimento tecnológico voltado e feito pelos de baixo, né? E aí talvez a gente possa ter, ou visualizar isso no Brasil, talvez mais fácil, ou mais concretamente, a partir da experiência dos povos originários, dos movimentos dos sem terra, dos trabalhadores sem terra, que mostram outras formas de manejo agrário, outras formas de cultivo da terra, que é altamente, né, de produtividade alta, orgânico, saudável, e tem outra relação com a natureza. Talvez seja outra forma mais concreta de visualizar aqui.
Essas tecnologias, talvez mais comunitárias, que sejam digitais, ainda a gente esteja para ver como produzi-las, né? Mas aí não tem as respostas para todas essas agora. Cabe a nós, talvez, disputar esse futuro. Boa, boa. Obrigado, Esther. Obrigado, Wallace. Fizemos aqui uma discussão legal desse tema dos semicondutores, dos chips e também da digitalização, que é o grande tema, né? A gente focou mais especificamente aqui na produção dos chips e semicondutores, né, que são bens sofisticadíssimos, né, que o Brasil tenta fazer alguma coisa, né, já fez alguma coisa, mas está ainda, obviamente, muito aquém do que se faz no mundo, né, e também levantamos aqui várias lebres também das questões aí sociais e das questões enfim, até mesmo de desigualdade e de exclusão, né, porque só para concluir aqui o programa, eu queria deixar uma nota aqui de que só tomar muito cuidado com esse oba-oba digital, né? Esse negócio do oba-oba digital me incomoda um pouco, né? Parece que quando a pessoa tem um smartphone na mão, ela vai ser feliz, né, Esther? Não é bem assim, né? Não é bem assim, né? Obviamente tem questões fantásticas, tem oportunidades incríveis, mas também tem muitos desafios e muitos problemas, né? Então a gente precisa ter uma cabeça aberta, né? E estudar tudo isso daí a fundo, né? Então, com isso eu encerro aqui, agradeço mais uma vez Wallace, diretamente lá de Seul, Coreia, já vejo o sol raiando ali na janela dele. A Esther tem sempre sol aí, então, né, isso daí não nunca. Então, eu agradeço muito, foi um prazer, uma alegria, uma honra poder recebê-los aqui. Obrigado, gente. Valeu, pessoal.